Tipo, como é que é pra você, assim, sempre estar antenado nos conteúdos pra você conseguir fazer o que tá rolando no momento, assim? Nossa, é engraçado. Uma vez a GK me ligou de FaceTime, ela e o Lucas. Isso foi no início da quarentena. Me ligou, eu atendi, aí ela virou e falou assim: Rangel, pelo amor de Deus, eu tô cansada de eu ter uma ideia e quando eu vou ver, você acabou de fazer e postou na minha frente. Então o pessoal brinca que eu sempre tô produzindo as coisas muito rápido. Hoje eu tenho até uma equipe comigo que me ajuda a ficar antenado, me traz umas referências, áudios que estão rolando essas coisas. Até porque, né, eu viajando e resolvendo coisa, gravo campanha, gravo YouTube e tudo, eu não consigo lidar com tudo sozinho. Mas nos últimos dias / mês, eu tenho refletido mais sobre a minha saúde mental. Ainda mais depois que eu tive a crise de ansiedade, foi até que com vocês e tal. Verdade. Eu passei a refletir mais qual o limite que eu estava levando no meu corpo para produzir uma coisa que, no final, não é sobre números, entendeu? Eu acho que a gente nunca deve ficar só com os números na cabeça, porque números são infinitos. Então, eu tô com quase 14 milhões no Instagram, mas o limite, sei lá, deve ter Ariana Grande que tem 200. Então, não existe limite. Sempre vai ter alguém pra te passar, alguém pra te bater. Então, você não pode ficar tão focado nos números. Você tem que entender a essência do que você faz e o porquê. Então, nos últimos tempos, apesar de eu continuar postando muita coisa diariamente, eu estou planejando pra diminuir isso e eu não me afetar tanto, porque o lance nem é que eu acho que o público vai sentir falta, mas eu fico sentindo falta de continuar naquela frequência. Mas eu sei que a longo prazo eu preciso de dar um slow, sabe? Uhum. Então eu fico nesse dilema. Mas a longo prazo ou você acha que agora? Por exemplo, aquela crise de ansiedade que você teve aqui em casa, ela te mostrou alguma coisa além? Eu preciso dar um slowdown agora ou não? Foi só um toquezinho assim do corpo, pera, você tá abusando. Eu posso botar essa blusa aqui? Pode, lógico. Sinta-se em casa. Não sei explicar, sabia? Depois que eu tive a crise, eu fui conversar com o pessoal, até soltei no IGTV e até uma galera do meio artístico saiu respondendo também, comentando umas coisas. Inclusive a Rafa Kalimann, que tinha acabado de sair do BBB. Eu senti que foi de um contexto geral. Eu acho que ela trouxe uma reflexão da vida, o caminho que eu estava tomando e principalmente qual a porcentagem que o trabalho tomava na minha vida a ponto de eu não aproveitar momentos ou com amigos ou com família, entendeu? Então acho que foi uma coisa que me fez ficar reflexivo e ainda me faz ficar reflexivo sobre, igual, por exemplo, final de semana agora eu não quis postar, não quis aparecer nos stories, não postar nada. Eu sinto falta, mas eu fiz isso por mim, pela minha saúde mental. Então eu fico nesse dilema, mas eu quero que isso se torne algo leve de eu fazer e não ficar, mas queria estar postando. Porque parece que vira um vício, né? A gente nunca fica satisfeito com aquilo. E é um vício que tem consequências que às vezes fazem a gente ficar mais viciado ainda. Porque você não postou, você vem numa métrica postando todo dia, você não posta no final de semana, o algoritmo te entrega menos. Aí vai entregar mais quem tá postando mais. E você fala, nossa, peraí, eu preciso postar mais. Nossa, eu fiquei pra trás. Mas no final é uma corrida? No final foram 2 dias. 2 dias que você ficou sem postar, a métrica já mudou todo o seu engajamento. Exato. Você fica refém de um robô. É porque redes sociais, elas estão nem aí pra nossa saúde mental no final, né? Lógico que não. A gente sempre Pouco fala do se Dilema lixando. das Redes. Você viu, né? Assisti o Dilema das Redes. Todo que é um programa a gente documentário fala incrível da aqui Netflix, inclusive. Que assim, né, sem a gente ir pra um papo muito away, ainda me deixa pensando. Uma Netflix também tá pouco se lascando pra nossa saúde mental. Então, no final também, o próprio documentário deles, existe dedos de pessoas que estão a fim de prender a gente ali. O próprio documentário deles te deixa preso numa tela. No fim, é sobre ficar preso em tela e não viver a vida. Então, a gente tá preso então, na no tela. fim, a gente tá sendo enganado de todos os cantos. Tipo assim, enquanto você tá lá, nossa, a Netflix é tão incrível em estar fazendo isso, eles também estão pensando nisso. Você não sai da tela. E não sai da tela. Aquilo te deixa tão maluco que você começa a estudar as redes, mas você continua nas redes e olhando. Exato. Não, e nada contra as redes e tudo, até porque eu tenho contrato com rede social, tenho contrato com plataforma de streaming, então, tipo assim... Mas é o excesso, Não tô falando mal, mas é o excesso. A gente também tem que ser real quanto àquilo, né? Mas isso também acho que vem da própria geração, né? É uma coisa muito que veio crescendo, assim. Eu lembro que, nossa, no começo lá do Orkut, Fotolog, essas redes, assim, a gente já postava com uma certa periodicidade, mas ainda tinha um espaço pra gente viver, né? A gente vivia mais do que postava. A gente vivia e depois que a gente vivia, a gente postava. A gente vivia de novo, aí postava o que a gente vivia. E hoje em dia, na verdade, a gente vive postando. A gente vive pra postar. A gente vive pra postar. Isso é bizarro, porque a gente vive pra postar. Né? Então, quando eu pego finais de semana como esse aqui, que eu vim pra São Paulo, saí com vocês, a gente mal filmou, o pessoal mal sabe que a gente se viu todos os dias. E a gente não tava fazendo aquele streaming todo que foi na semana que eu vim pra cá gravar. E foi tranquilo, pra gente também faz bem. Então, às vezes, quando a gente some, a galera fala, nossa, sumiu, tá nem aí pra gente, é porque a gente tá cuidando da cabeça.
Porque senão a gente surta também, né? Só ficar servindo o tempo todo, a gente tem hora que precisa de coisas de volta. E eu acho que são esses momentos também off, né? E quando você percebeu que você estava sentindo essas crises de ansiedade, que você estava indo para esse lado, assim? Não sei, sabia? Eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa e acelerada. Então, quando eu fui... logo depois que eu tive a crise aqui, né? Eu fui parar no hospital. E quando eu voltei pra BH, eu fui num psiquiatra. Que agora eu tenho um psiquiatra e tenho uma psicóloga. O psiquiatra eu vou de 2 em 2, dois meses. E a psicóloga eu vou semanalmente. Ou então a gente faz à distância. Eu entendi que já é uma coisa meio enraizada desde que eu sou pequeno. A internet acelerou isso, então essa coisa de... Sei lá, acredito que as pessoas de casa, vocês também às vezes se pegam automaticamente. Abre o celular, vai no Instagram, faz isso aqui, dá uns 3 likes e fecha. Nem tá consumindo nada no final. Tipo assim, você nem parou pra analisar nada, você só foi distribuir umas coisas. É um gatilho, né? Uhum. Parece que é uma coisa já que faz parte do corpo. E eu comecei a perceber isso... Tipo, sempre percebi, mas quando eu tive a crise mesmo, que foi essa coisa, que é um ataque cardíaco, você acha que você vai morrer. Foi quando eu percebi, tipo assim, eita, porque a crise de ansiedade no final, ela é um sinal. Ela não é a crise de pânico ainda, que são coisas que são muito piores. Ela ainda é um sinal que seu corpo precisa de uns ajustes e só você consegue entender o que é. Ela vem e passa, né? Ela vem e passa. Então, graças a Deus eu não tive de novo. Eu até ando com remédio na carteira, essas coisas e tal, mas não precisei de tomar de novo. Mas às vezes eu me pego também no sentimento acelerado e eu tenho que trazer minha cabeça de volta para aquilo. Então, não sei. Quem também sofre de crise de ansiedade sabe o que eu tô falando, que é essa coisa meio eterna que a gente acaba aprendendo a domesticar. É como se fosse um cachorrinho. O pessoal fala que tem gatilho, né? O gatilho para dar a crise de ansiedade. E como que é esse gatilho? O que é o gatilho em si? Como que você vê esse gatilho? Alguma coisa que Acho te que desperta existem várias Por exemplo, formas, você tá né? sem postar story, aí você vê muita gente postando story, é um gatilho pra... Coisas assim me despertam. Eu já cheguei a silenciar influenciadores que me traziam um gatilho de postar mais ou de fazer mais coisas, porque eu acho também que nós somos livres em dar um follow em pessoas, em seguir, não sei o quê. Eu fico zero ofendido se alguém me dá um follow ou... Tudo bem, meu conteúdo não te interessa mais, eu posso te dar gatilho em alguma coisa, e eu acho que no final a gente tem que sempre pensar na gente em primeiro lugar. Não no que os outros vão pensar ou no que está acontecendo. Então, coisas que me dão gatilho são coisas desse tipo. Quando eu vejo que alguém está fazendo mais, assim, eu coloco na minha cabeça, isso não é uma corrida, tipo, para com isso, não é sobre números. E também, o que me dá muito gatilho é quando eu me pego pensando numa coisa muito do futuro, sem viver o presente. Então é como se eu estivesse aqui com vocês batendo papo, mas eu tô pensando já que semana que vem eu tenho que gravar isso. Sabe quando você não está vivendo o agora para viver o que ainda vai rolar e no final você não vive, porque o futuro você não vive, você só vive o presente. Então é muito louco você pensar que assim, não adianta você pensar no futuro, porque você não vai viver ele. Não adianta você colocar a sua expectativa, a sua felicidade no futuro, porque o futuro nunca chega. Você só vive o presente.